Olá pessoal do canal Brasil Notícias, 22 de junho de 2019, sabadão, bom descanso, boa viagem, se beber não dirija, se dirigir, já sabe, não beba, né? Galera, é o seguinte, todo mundo já sabe que essa manobra do The Intercept, do Greenwood aí, né? É nada mais, nada menos do que uma tentativa desesperada para desestabilizar o governo, principalmente Sérgio Moro, e assim soltar Lula da cadeia. E é isso que o jurista Modesto Carvalhosa, nessa matéria, nos alerta. Ele coloca alguns pontos muito interessantes. Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto. Gente, aperte o sininho das notificações para receber as nossas matérias sempre, tá? Quando você apertar as notificações, verifica se aparece assim, ó. Com essa configuração você recebe todas as notificações. Se aparecer, tá beleza. Se aparecer, não aparecer, aperta de novo, tá bom? Bom, galera, vamos à matéria. Deixa eu ver aqui. Agora. Carvalhosa pede que esforços sejam redobrados para derrotar nova trama dos aliados dos corruptos no STF. E a gente explica já isso aqui. O incansável jurista Modesto Carvalhosa, um grande exemplo de dignidade, honestidade e perseverança, acaba de pedir o empenho de todos os brasileiros de bem que lutam contra a corrupção, que se mantenham atentos e vigilantes para evitar um novo golpe por meio dos aliados dos corruptos no STF. Querem na marra soltar o humilhante Lula? Bom, veja abaixo a manifestação de Carvalhosa. Vamos passar aqui para o que ele fala, vai estar na descrição do vídeo aí, tá? Opa, aqui... Vamos lá. Na sexta-feira, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, manifestou-se contrária ao pedido feito pela defesa do Lula para que a ação penal que o condenou seja anulada. Anunciou o Estadão. Com as investidas deste grupo criminoso que armou a farsa tentando confundir o povo brasileiro e que contava com já conhecidos aliados do STF, a Procuradora-Geral da República precisou se manifestar. É de uma obviedade, olha esse nome aqui que ele inventou, olulante, que tudo foi armado sordidamente para que este inacreditável pedido de anulação da ação penal que condenou o Lula tenha sido cogitado. Como disse a Procuradora-Geral, o material todo sequer foi apresentado às autoridades públicas para que sua integridade seja ferida, ou seja, como se bastasse alguém acusar sem a correção das provas e sem a capacidade de verificação, e que mesmo assim isso fosse suficiente para qualquer pedido de anulação. Nosso amigo jornalista José Neumann Pinto até destacou recentemente em seu blog no YouTube que Moro nos citou juntamente com o jurista Carlos Veloso e o americano Mercy Stevenson em sua exposição espontânea na CCJ, com o objetivo de prestar esclarecimentos aos que não entendem dos trâmites da justiça e aos envolvidos com denúncias graves que se aproveitam do que deveria ter fim no Brasil, o foro privilegiado. Não se enganem, terça-feira vão tentar outro golpe por meio dos aliados dos corruptos no STF. Precisamos redobrar nossos esforços nas redes sociais e acabar definitivamente com mais essa trama. Bom, aqui termina, né? Aqui é da redação. Bom, gente, aqui Modesto Carvalhosa, ele nos dá algumas dicas, ou melhor, ele nos mostra alguns pontos preocupantes, né? O primeiro ponto é o que todo mundo já sabe, né? Que tudo foi uma trama armada para soltar Lula. Isso aqui está bem claro. Você vê que todas as mensagens, né? Você vê que engraçado, né? O Moro, na Operação Lava Jato, ele tratou não só de Lula, mas de muitos outros casos. Mas se a gente prestar atenção, desde que as mensagens vazaram, o único foco é Lula. Não se fala em outro... Você não vê falar em Zé Dirceu, você não vê falar como é o nome do aquele ministro que chegou, o Antônio Palocci. Você não vai falar em nenhum outro, né? Você vê a questão de citarem o Dallagnol, outros procuradores e tal, né, que também, né, trataram de outros casos. Mas ninguém trata desses outros casos. Só tratam do caso de Lula. Isso deixa bem claro e bem explícito a ideia
já maquinada antes, que tudo gira em torno do Lulinha, para soltá-lo, né? Desde que as mensagens foram expostas e colocadas como, meu Deus do céu, o apocalipse, não é o da Joelma, tá? Não é a banda Calypso, é o apocalipse, né? Zumbi no meio da corrupção, né? O como é o nome lá? The Walking Dead, sei lá, é o nome desse daí. Não assisto, mas é por aí. The Walking Dead, sei lá. Enfim, resultado, tudo gira em torno disso, desde que o escândalo estourou aí. O problema é que o efeito foi contrário, né? Aí esse é o primeiro ponto que a gente deve avaliar, que é o que mostra a intenção por trás dos vazamentos. O segundo ponto, que reafirma mais ainda essa intenção, é a velocidade na qual o processo, o pedido de soltura de Lula veio. As mensagens saem hoje, amanhã o do advogado já está com a petição completinha, bonitinha, argumentada, feita, apresentando para pedir a anulação de Lula. Tá boa, gente. Com todo o respeito aos advogados, eu sei que vocês são competentes, né? Conheço alguns e até conversei com eles antes, né, sobre esse assunto. Mas é muito rápido, todo mundo acha uma velocidade incrível. A ideia que dá é uma coisa, é duas coisas. Ou o cara é um super gênio para articular isso tão rápido, que ficou bem claro que não é, né? Já tá bem claro que o Zan não é um super gênio, já cometeu... Quer dizer, enfim, deixa pra lá. Ou os caras já estavam com a petição pronta, tudo preparado. Igual daquela vez que o desembargador lá resolveu soltar Lula quando o Flores, né, tava de férias. O cara assumiu interinamente lá por uns dias. O cara entra numa sexta-feira à noite, no sábado de madrugada já tinha um pedido. E o cara já estava assinando, quer dizer, a coisa já estava pronta. Então, mais uma vez, o fato, você vê a velocidade que o negócio anda. E principalmente nesse momento, que semana que vem, se não me falha a memória, já vão votar o caso do Lula, do habeas corpus, que era para ter sido votado lá em dezembro, vocês lembram? Mas aí, né, não vou falar o nome, resolveu colocar embaixo do braço o pedido, pediu vistas, Gilmar, falei. E aí resolveu sair de fininho. E deixou parado até agora. E a gente sabe que dentro do STF tem pelo menos 8 ministros indicados por quem? Pelo PT. Governo Lula, governo Dilma. Né? Mais o do Temer, que forma 9. Né? Que formam 9. E Gilmar Mendes foi pelo FHC, né? Mas a gente sabe que para soltar criminoso, a chave se chama Gilmar, né? Então não dá para contar com o voto dele de outra maneira a não ser a favorável ao Lula. Enfim, então esses são os pontos base, né? Tudo mostra a gente uma arquitetação, uma preparação. Veja que todas as mensagens não é só do Moro. Você tem o Dallagnol, você tem o próprio Moro, você tem outros procuradores, tem pelo menos 11 procuradores da Lava Jato que tiveram hackeamento nos seus celulares. Houveram juízes e desembargadores, mas os únicos que eles focam são Dallagnol e Moro, porque tem ligação direta com o Lula. Então analise bem os fatos. Outra coisa, você vê essa insistência deles em continuar empurrando isso daí, mesmo isso sendo prejudicial a eles. Mas eles continuam, né, empurrando isso na mídia. Você vê o desespero deles, que, né, eles não sabem mais o que fazer. Mas todo o plano arquitetado em cima disso. E aí você tem, olha só, Gilmar Mendes já chegou lá atrás falar que as mensagens poderiam ser usadas como prova, mesmo sendo obtidas ilegalmente, criminosamente. Então, quer dizer, vão julgar semana que vem essa questão do habeas corpus do Lula. Já encaixaram essas mensagens nesse pedido de habeas corpus para endossar, né, a anulação do processo. Gilmar Mendes já deu sua opinião favorável. Teve outros 2 ministros que também falaram, não diretamente, mas deram a entender que são favoráveis. Ficaram meio com medo de, né, mas falaram que são, né, deram a entender que são favoráveis.
Então aí a gente já começa a ver os aliados do PT ali, lá na corte, né? Porque assim, eles esperaram o que? A opinião pública. Eles esperavam que a opinião pública ia cair de pau em cima do Moro. Mas ninguém caiu de pau em cima do Moro. Aí os três patetas, né, Gilmar Mendes e mais dois, resolveram dar uma cutucadinha para ver. Só que aí o povo não foi também. Não foi. O povo continua apoiando o Moro. E todo mundo continua aumentando. O preço de Moro só aumenta. Aí você tem esses pontos. Ainda você tem também a questão, olha só como é que eles são. Você tem o fato das provas ainda não foram analisadas. Primeiro, gente, como é que você pede anulação de um processo onde as provas ainda não foram analisadas? As provas não foram analisadas. Não tem provas na mão. O site Intercept soltou isso na mídia. Agora, cadê o material base para a Polícia Federal ou o órgão recompetente ir lá investigar a veracidade das provas? Não tem. Tudo que se tem é o que está na mídia. Nada mais. Então como é que você pode fazer um juízo de valor em cima de algo que foi espalhado sem a menor base, sem a menor prova, sem a menor autenticidade? Não tem. A polícia não investigou, procuradores não tiveram acesso ao material original, mas a defesa já quer uma anulação. Você vê, eles são assim, para soltar um criminoso não precisa de prova, basta apenas, né, o que a gente está vendo. Para prender alguém para eles, não precisa de prova. Basta eles quererem prender. Você está falando do quê? Vamos retroceder lá na campanha do Bolsonaro e do PT. Logo no finalzinho quando estava se aproximando, né, nos últimos, acho que no final da semana, que é entrar nós íamos para o segundo turno, estourou aquela questão lá das mensagens disparadas, o Bolsonaro, os empresários, que foi que o Fernando Haddad disse em declaração depois das eleições? Que tinha que se prender um empresário para ele abrir o bico. Ele estava falando do Luciano Hing. Agora, as provas aonde estavam? Não tinha. Mas, segundo ele, tinha que se prender o empresário para ele abrir o bico. Quer dizer, eles são assim. Para soltar um preso, basta provas superficiais. Para prender um inocente, não precisa de provas. Resultado, passou o tempo, quem foi que disparou mensagens? Quem foi condenado por isso? O próprio Haddad. A própria Gleisi Hoffmann tinha ligação com isso daí. Vocês veem como é que são as coisas. Como é que andam o negócio nesse sentido. Então, é bom a gente abrir o olho para próxima, agora não sei se vai ser terça-feira agora, não estou lembrado, mas vai ter o julgamento. É hora de o povo ligar a sua televisão, marcar em cima, né? Dia 30 a gente não pode deixar de sair nas ruas, apesar que já vai ser bem depois, né? Mas enfim. Mas nós precisamos marcar em cima do STF, para eles saberem aonde está a opinião popular, para eles saberem que o povo não é bobo, que a gente está alerta, que a gente está atento. Soltar Lula, gente, em cima de tudo isso que está acontecendo, é um literal e absurdo retrocesso na justiça brasileira. Não só na justiça, mas para o povo brasileiro. Eles falam tanto em retrocesso, mas retrocesso é isso que eles estão tramando contra o Brasil. Porque você ir contra a opinião popular do povo, você ir contra a maioria dos eleitores que votaram, isso é antidemocracia. Querer insistir num sistema em que o povo não quer, isso é antidemocrático. Isso é retrocesso. Golpe é tirar Lula da cadeia usando de artifícios criminosos. Isso sim é um golpe. Canal Brasil Notícias.